Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que começam a nos assistir agora a essa live. É a última live da nossa série de live de 2020, é a nossa 8ª live que a Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN faz. Então, a cada 15 dias, desde junho de 2020, nós realizamos as nossas lives, sempre na temática do direito e a tecnologia, justamente quando se faz as implicações da tecnologia sobre o direito das famílias e das sucessões. E hoje nós temos aqui uma pessoa muito especial. É a nossa live de encerramento, tinha que ser uma pessoa bastante especial. Então veja, a todos vocês que ainda não se associaram ao IBDFAN, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, associe-se agora. E também, se quiser juntar-se a nós, é só pedir e nós estaremos juntos na nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia. Então, para estar aqui conosco, vamos falar hoje sobre um assunto bastante interessante, que olha, liberdade de expressão nas redes sociais e a cultura do cancelamento. E para falar sobre isso, nada mais, nada menos do que o vice-presidente da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN. E aí eu vou falar um currículozinho resumidíssimo, senão levaria todo o nosso tempo aqui. Vou falar com o Dr. Marcos Ear Júnior, ele que é professor de Direito dos cursos de mestrado e graduação da UFAL e do Centro Universitário SESMAC, editor da revista Fórum de Direito Civil, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Civil e vice-presidente da nossa Comissão Nacional de Família e Tecnologia do IBDFAN, Dr. Marcos Ear Júnior. Aqui vamos chamá-lo, que eu sei que ele já está aqui. Convidar Dr. Marcos. Vamos saber tudo sobre a questão da liberdade de expressão nas redes sociais e a cultura do cancelamento. Meu querido Olá, Dr. Patrícia. Marcos Ear, desse lugar maravilhoso, esse Nordeste maravilhoso, o que tens a nos dizer sobre esse assunto? Eu acho que eu tenho que dividir primeiro algumas preocupações com vocês, minha amiga. Primeiro, eu acho que me permita registrar a satisfação da gente fechar hoje um ciclo de várias lives. E lives super bem-sucedidas, que mostraram como a gente tem que avançar no estudo da tecnologia em relação às relações familiares. Eu acho que isso vai ser uma pauta que não vai terminar agora, vai continuar para o ano que vem. Mas como é que a gente relaciona liberdade de expressão e cancelamento, para poder a gente conversar aqui? Para aquelas pessoas que ainda não estão bem familiarizadas com o termo, a ideia do cancelamento acontece quando alguém, ou porque disse alguma coisa, ou porque fez alguma coisa, acaba segregado de um grupo, acaba isolado de um grupo, tá? E se a gente perguntar, então é só isso, Marcos? Bom, acho que isso sempre aconteceu, mas o problema é quando isso acontece no ambiente digital. Porque a internet acaba potencializando tudo, tá? E o que estava restrito a um grupo pequeno de pessoas, em poucos minutos ou poucas horas, pode começar no mundo digital e acabar alcançando o mundo físico. E aí, não importa se eu sou uma pessoa famosa, não importa se eu sou uma pessoa que tem uma vida comum, uma vida dentro da média, qualquer pessoa pode ser alvo disso. Às vezes a ideia é boa, a ideia é protestar contra determinada coisa. Só que às vezes, Patrícia, esses instrumentos são utilizados por concorrentes, como uma forma de você desacreditar o outro para poder você conseguir uma vantagem em relação ao mercado. Aí você vai dizer assim, mas Marcos, eu sigo quem eu quiser, eu faço o que eu quiser na internet e dentro do meu perfil eu falo sobre o que eu quiser, de quem eu quiser, da maneira que eu achar que devo. Perfeito? Mas o exercício de liberdade pressupõe responsabilidade. Quem fala o que quer tem que estar preparado para também ouvir a contraparte. E, sobretudo, na hora que você exagera, você passa a ser passível de responsabilização. E aqui, meu amigo, eu queria colocar o primeiro ponto de contato, já que a gente está na Comissão de Família e Tecnologia, com o direito das famílias. Se para nós, adultos, a gente ainda está entendendo
qual é o impacto que as relações sociais virtuais têm nas nossas vidas, imagine para os nossos filhos, sobretudo para os adolescentes. E o que acaba acontecendo é o seguinte, aqui a discussão é primeiro sobre formação, sobre educação, explicar o que está acontecendo. E a gente já teve live específica para falar sobre isso. Mas se isso não lhe convence ou isso não lhe chama atenção, que tal a gente apelar para a parte mais sensível do corpo de algumas pessoas, o bolso, tá? Porque a gente vai levar em consideração a aplicação do artigo 932 do Código Civil. Também são responsáveis os pais pelos atos dos filhos menores, tá? Que estão sob sua guarda, sob sua companhia, sob sua autoridade parental. E aqui a gente tem uma questão interessantíssima, que está aqui eu e você conversando, tá? E aí, eu não sei o que, é que minha filha está fazendo no quarto dela. E aí, o que é que acontece? Eu não estou lá, eu não estou presenciando, eu não estou participando, mas acontece que eu posso ser responsável por aquele tipo de conduta. E se não bastasse isso, é uma responsabilização objetiva, a gente ainda tem condenações hoje de pessoas que são identificadas pela origem da ofensa ou pela origem do comportamento, Patrícia. Aqui eu queria falar do seguinte, imagine que um determinado professor da escola ou da faculdade foi ofendido, faz um boletim de ocorrência, ingressa com ação penal e na investigação se pede a quebra do sigilo para se buscar a origem daquela mensagem. Pode ser um post, pode ser um e-mail. E aí, o que é que acontece? A companhia telefônica que faz a ligação do seu equipamento com a internet lhe dá o seu endereço, lhe dá o seu nome do seu CPF. E você não sabe quem foi que na sua casa fez aquilo, porque no dia do ocorrido, por exemplo, seus filhos estavam com vários amigos. Então, eu prefiro colocar o assunto no lado da conscientização, no lado da preocupação que a gente tem hoje sobre alguns comportamentos que a gente tem na internet que precisam ser melhores refletidos. A gente não está numa terra sem lei. Tá? E quando o Supremo Tribunal Federal julgou a DPF 130, que é a DPF que trata de liberdade de imprensa, e quando o Supremo Tribunal Federal julgou a discussão sobre biografias não autorizadas de pessoas, fazendo referência aos artigos 20 e 21 do Código Civil, o que fica bem claro é que quando você coloca do lado da balança a liberdade de expressão e do outro lado da balança você coloca a intimidade, a honra de uma pessoa individual, a gente pensa na liberdade de expressão no coletivo. A gente privilegia a liberdade de expressão e deixa a pessoa se manifestar. Mas o que não quer dizer que depois da manifestação aquele ato não possa ser medido, pesado e sopesado e responsabilizado a pessoa por aquele tipo de consequência específica. Então, acho que aí esse veja, é o primeiro Marcos, ponto. porque isso é uma matéria longe de ser simples. Com certeza. Porque, como você está dizendo, nós estamos trabalhando, nós precisamos sopesar princípios constitucionais. Estamos falando da liberdade, que é um princípio, liberdade de expressão, e também temos a honra, né? Nós também temos diversos outros princípios que precisam ser sopesados. Então, fica muito, a matéria ela fica muito interessante no momento que a gente sai simplesmente da seara do direito civil e a gente começa a tocar a seara dos princípios gerais de direito, das garantias constitucionais. Então, está muito longe de ser uma matéria simples. E aí eu pergunto a você também, a que título as pessoas podem nos cortar, nos cancelar em razão de uma opinião política, de uma opinião pessoal? Ou seja, qual seria esse limite? Ou seja, eu tenho o direito de me expressar, e qual seria o limite dessas instituições ou dessas pessoas de cancelar? Ou seja, o cancelamento, Marcos, é retirar a voz, né? Retirar a voz. Quando você tem uma voz que está legitimamente fazendo uso da sua liberdade de expressão, é uma coisa, né, que você estava dizendo. Outra coisa é quando eu uso a minha voz extrapolando esse direito, porque quando a gente extrapola o direito, a gente comete ilícitos, né? Porque no momento que eu extrapolo, eu começo a atingir o direito da outra pessoa. É justamente a questão, a minha liberdade termina onde começa a do outro e vice-versa, né? Então, essa questão, meu amigo, que você está nos trazendo é muito interessante. Porque está longe de ser simples, né? Deixa eu complicar.
Vamos tentar pensar no seguinte. Primeiro, vamos imaginar, quando a gente trabalha com análise de direitos de garantias fundamentais, a gente tem dois caminhos. Ou a gente acha que a lei já tem uma solução pronta e enlatada que serve para todos os casos, que é só o juiz pegar na prateleira e a solução já está aqui. Ou a gente constrói a solução para o caso concreto. Eu sou do time que vai analisar as circunstâncias do caso concreto antes da gente decidir. Tá? Então, vamos imaginar o seguinte. Você está no meio da tarde, pegou seu telefone e você está vendo a movimentação em alguns grupos. E alguém está comentando uma conduta praticada por uma terceira pessoa. Pessoa essa que você não sabe quem é. Na hora que você pega o telefone, você não sabe o que aconteceu. Você não sabe quando aconteceu. Porque, às vezes, o que acontece é que são comportamentos de meses atrás ou de anos atrás que, por algum motivo, foram colocados em evidência naquela hora. Você não sabe exatamente quem são as pessoas que estão envolvidas. Você sabe o conteúdo parcial daquela postagem. E a sua percepção da realidade é limitada para aquela postagem, para aquele perfil. E muitas vezes aquela informação vem completa porque não vem nada a respeito do ponto de vista do outro. Mas com base naquela informação, e muitas vezes no efeito manada, com base no que os seus colegas estão fazendo, eu também vou seguir, eu também vou censurar, e melhor, eu vou eliminar essa pessoa do meu relacionamento. É disso que a gente está tratando aqui. E quando você fala de direitos fundamentais, eu quero chamar a atenção para um direito que a gente às vezes esquece, que vale não só para a relação da gente com o poder público, mas vale também nas relações com o poder privado. Veja, você falou de limites, você falou de responsabilização. Quando a gente fala de limites e responsabilização, a gente pensa no devido processo legal. A gente pensa que quem vai resolver a situação nem serei eu nem você, vai ser um terceiro imparcial que não está emocionalmente envolvido, que é o juiz. Mas quando a gente chega na teoria do cancelamento ou na cultura do cancelamento, você é promotor e você é carrasco ao mesmo tempo. E você executa imediatamente a sentença sem possibilidade de defesa. Bom, quando é com os outros, Patrícia, você não se preocupa muito com a situação. Mas imagine que a gente está aqui conversando e de repente eu sou excluído da conversa e o Instagram me diz assim: você violou os termos de uso. E por conta disso eu estou encerrando o seu perfil. Eu vou dizer assim, mas espera lá, violei como? Violei por quê? Violei quando? Não, você está enganado, não foi isso que aconteceu. Posso fazer nada disso. Porque quando eu entrei aqui nesse serviço, os termos de uso me dizem o seguinte: se tu quiseres usar o serviço, é com base nas minhas regras. E pelas minhas regras, quando eu achar que você teve um comportamento que é inadequado, sem precisar justificar o motivo, eu vou lá e lhe excluo. E a pergunta é se esse tipo de comportamento é lícito. E a resposta é, claro que não. Porque se você presta o serviço em território nacional, a gente está sujeito às garantias constitucionais. E dentre as garantias constitucionais, a gente vai ter aqui a garantia do devido processo legal, que a gente vai ter desdobrada em ampla defesa e contraditória. O que eu acho mais grave ainda, Patrícia, é que às vezes a gente está numa situação de que você vê aquela postagem, você vê aquela comoção em relação à postagem, você vê as pessoas tomando partido e decidindo por cancelar o outro, e eu paro para pensar e disse, bom, isso é um problema de medicina, eu sou do direito, não entendo disso. Não dá para eu formar minha opinião em relação a isso. Mas parece que as pessoas hoje querem saber de tudo, acham que têm direito de opinar sobre qualquer coisa, em qualquer circunstância, com base em 30 segundos de um áudio, ou então com base numa postagem. E isso é muito perigoso. A gente está lidando Marcos, com a vida das outras pessoas. Com certeza, com certeza. E a gente tratou aqui, inclusive, de temas que têm uma sinergia com o que a gente está conversando aqui agora. Porque coisas que se fala, coisas que se vê, atinge a honra de outra pessoa, atinge, causa... E aí a gente tem o cyberbullying, por exemplo, a gente tem uma série de outras situações que atingem o público, ou seja, quem está do outro lado. Agora, uma coisa que é muito interessante é uma sensação de anonimato atrás das telas, né? As pessoas hoje têm uma sensação de que estão anônimas.
uma sensação de que nada vai atingi-las. Então, você vê pessoas destilando ódio nas redes sociais e entram numa determinada postagem e começa a falar e até mesmo a fazer o cancelamento. Então, essas questões são importantes, Marcos, no momento em que as punições começam a acontecer. E isso precisa vir a público, né? Porque não se tem anonimato mais hoje. Certo? Então você tem equipes hoje, tanto de delegacias especializadas, tanto também do judiciário, que pode averiguar, pode chegar até você, vai chegar até a sua casa, né, Marcos? Ele vai dizer, afinal de contas, quem é que fez essa postagem? Pelo IP você consegue chegar até onde, né? E aí vem a resposta. Ah, mas eu fiz sem pensar, aí eu não sabia que era desse jeito, aí eu já me arrependi. Bom, demora 5 segundos para você fazer a postagem. E você pode passar o resto da vida se arrependendo dela. E a grande pergunta aqui é o seguinte: será que nós todos somos perfeitos? Será que ninguém erra? E aí vamos comparar o nosso sistema jurídico. Se eu cometer um crime, por mais infamante que seja, eu tenho uma pena que vai ser dosada de acordo com a realidade do caso. E a gente não tem pena perpétua no Brasil. A gente não tem pena de morte em tempo de paz no Brasil. E mais, todo mundo que é apenado tem direito a uma reabilitação. Mas nesse universo da internet, as decisões são tomadas de modo definitivo e engraçado é que a pessoa que cancela se rotula como ativista, como alguém que está preocupado em mudar o mundo da sua cadeira, mudar o mundo porque você acha que eliminar uma pessoa da sua relação de contato vai ser algo definitivo para resolver aquele problema, ou é mais uma questão de autossatisfação? Eu pertenço a um grupo e eu tenho que agir de acordo com o grupo, porque é isso que o grupo espera que eu faça. Você pode discordar de mim, mas o que você não pode é impedir que eu manifeste a minha opinião. E Ô, a Marcos, palavra e aí aqui foi... se a gente coloca isso no ambiente do direito de família, das famílias, aí a gente potencializa as situações, né? E aí eu vou te colocar um caso concreto, por exemplo, o grupo de família de WhatsApp. Alguém Perfeito. fala ou alguém tem um posicionamento discordante, o administrador do grupo simplesmente cancela, ou seja, cancela e bloqueia, de maneira que a pessoa não tem mais acesso àquele grupo. Nem para se defender. Nem para se defender. E fica, de certa forma, alijado daquele convívio. Porque vamos conversar que, principalmente nos momentos atuais, o mundo que se chama virtual, eu não gosto muito de usar esse termo, depois a gente pode até falar sobre isso. Mas esse mundo digital, ele passa a ser um mundo real. Entende? É que a questão do real e do virtual, porque às vezes as pessoas confundem, acham que o que é virtual não é real. Perfeito. Entende? Porque a gente estava muito ligado na questão dos jogos eletrônicos, já morreu no jogo, tem uma outra vida, então aquilo ali é um mundo virtual. Mas nós hoje vivemos um momento de mundo real digital. Então, quando você cancela uma pessoa do grupo de WhatsApp, meu amigo, do grupo de família, você está alijando a pessoa daquele convívio. Principalmente agora que a gente não pode se visitar pessoalmente, né? Não posso tomar um cafezinho na sua casa, eu preciso conversar com você. Olha a situação. E, Patrícia, a pessoa que você tirou do grupo não vai deixar de ser seu primo, não vai deixar de ser seu tio, não vai deixar de ter relacionamento. E aí, eu queria que a gente parasse um pouquinho para pensar, porque isso está acontecendo com tanta frequência. E já que o cenário da gente é o cenário das relações virtuais, digitais, vamos pensar no seguinte. Vamos pensar que toda vez que eu curto uma foto, toda vez que eu entro num anúncio publicitário, o algoritmo que está por trás do programa, ele começa a gravar as minhas preferências. Depois de alguns dias, meses ou anos, ele sabe exatamente o que é que ele vai me mostrar que eu vou curtir e o que é que ele vai me mostrar que não me interessa. Então, sabe mais que você, inclusive. Eu começo a ser colocado numa categoria, numa bolha. Se você quiser, eu vou rotular as pessoas, tá? Em quem gosta de barco e quem não gosta de barco, e quem torce pelo time A e quem não torce pelo time A. E aí o que é que acontece? Se o algoritmo entendeu que eu sou torcedor do time azul, ele não vai me mostrar nada do time vermelho. E eu passo 99% do meu tempo nas redes sociais vendo aquilo que me interessa e aquilo que eu gosto. Resumo da história. Quando eu vou para o grupo da família, ou quando de repente aparece uma postagem para mim que diz respeito a outra visão de mundo, a minha tolerância com isso é absolutamente nenhuma.
como se eu tivesse o direito de impor a minha visão diante das outras pessoas. Ainda que outra visão seja errada, a pergunta é a seguinte: se tem lá uma discussão sobre o time de futebol que eu não concorde, o que é que eu faço? Eu não participo da discussão. Mas será que eu tenho o direito de ir lá atrapalhar a discussão que está acontecendo, impedir que a discussão aconteça? A gente viu isso muito, sobretudo nos primeiros meses de distanciamento social. E, lamentavelmente, até hoje, a gente ainda tem eventos que são atrapalhados por conta disso. Tá? É claro que não. É claro que a gente está no campo do abuso do direito em relação a esse tipo de circunstância. Olha, isso que você falou é muito importante, Marcos, essa questão da bolha das informações, né? Porque te retira o senso crítico razoável, que todos nós devemos desenvolver um senso crítico. Porque isso é saudável, isso faz com que você evolua. Se você não tem um senso crítico, você não evolui, né? Enquanto ente social. E, obviamente, você vai pautando, você vai criando uma razoabilidade para poder fazer um convívio social. Então, essas bolhas, você está me dizendo, a questão das bolhas vem a prejudicar o convívio social daqueles que lhes são diferentes. E você começa a perceber que isso é muito perigoso, né? Junto com bolha, vem uma discussão de um termo que eu não gosto, que é o politicamente correto. Quem é que define o que é o politicamente correto? Porque naquele grupo, naquela religião, para aquela orientação sexual, eu tenho um comportamento. Mas acontece que o nosso mundo é plural. As pessoas pensam diferentes. E pode ser que fora daquela bolha, tá, existe um comportamento que para os partidários da bolha seja abominável. Mas dentro do exercício de liberdade, de tolerância que é viver na democracia, ainda que você ache aquilo pavoroso, você não tem direito de impedir que a pessoa se expresse. E aí, o que é que acontece? Quando a gente está numa relação física, no mesmo espaço, é mais difícil que as pessoas se sintam confortáveis de verbalizar algumas coisas perante as outras. Mas no mundo da internet, isso acontece com uma frequência tremenda. E ainda tem uma coisa, sabe, Patrícia, que eu acho esquisito. Dentro do mesmo grupo, da mesma bolha, você ainda corre o seguinte risco. O grupo está questionando a postura de alguém, um comportamento da pessoa, tá? E aí algum dos partidários diz assim, mas o que é que ele tem a dizer sobre isso? Será que vocês não estão tirando de contexto essa situação? Isso é o suficiente, porque você vai ser cancelado por associação. E o que está acontecendo é o seguinte, se você não está com a gente, você está contra a gente. Você está contra. E você precisa se posicionar. E isso me incomoda bastante. Conversando com um colega no início da pandemia, ele me contou uma coisa interessante. Eu não sou de frequentar estádio de futebol, mas esse meu amigo é fanático. E ele disse que passou pela seguinte experiência. Levou os filhos e levou os sobrinhos para assistir um jogo do time dele. Era um jogo com o time da casa e com o time de fora, então basicamente um jogo de uma torcida só. Ele compra os ingressos para ficar no meio da torcida organizada mesmo, que a ideia dele é que as crianças sentissem o impacto do que era estar no estádio dentro da torcida. Mas acontece que eles saíram de outro evento e eles não estavam com o uniforme da torcida. Eles estavam com a camisa branca, tá? Que não era a cor específica do time. Isso foi o suficiente, Patrícia, tá? Porque o pessoal que estava ao redor se virou e disse assim, você não pode ficar aqui sem a camisa do time. Mas, meu amigo, eu sou torcedor do time. Eu, por conveniência ou por impossibilidade, eu não estou com a camisa. Isso é inadmissível. Se você quiser estar aqui, você tem que estar uniformizado como todo mundo. Se retire desse espaço, senão a gente vai ter um problema. Olha o ponto que a gente está chegando de intolerância nas relações. Tá? Ô Marcos, mas isso, vê se você concorda comigo. Há uma diferença que talvez as pessoas não tenham percebido, uma diferença entre aceitação e respeito. Perfeito. Eu não posso te obrigar a me aceitar, tá? Mas o respeito é uma obrigação. Concordo com você. O respeito é obrigação, né? É a lógica da alteridade. O que eu não quero para mim, eu não quero para o outro, tá certo? E não tem exercício mais legal de você fazer do que você calçar o sapato do outro. Se imaginar naquela situação e pensar como é que seria o seu comportamento se a situação tivesse invertida. Na hora que você faz isso, você dá um passo enorme para tentar estabelecer um mínimo de diálogo para você poder começar a trabalhar. E veja, não tem nada que a gente não possa melhorar. As críticas são bem-vindas, quando as críticas são construtivas e quando as críticas são pertinentes e são feitas no momento e no local apropriado. E aqui eu quero fazer a seguinte ponderação para você. O conceito de privacidade vem mudando de um jeito incrível nos últimos 50, 60 anos.
A Sim. privacidade no início era aquela privacidade do direito da gente ficar sozinho e ninguém interferir conosco. Talvez a gente ainda tenha isso no espaço físico. Você entra no seu quarto, fecha a porta. Você se tranca na sua casa e não quer que ninguém mais interfira com você. Mas aí acontece o seguinte, eu resolvi postar uma foto que eu almocei, tanta gente faz isso, do que eu jantei, Hum? achei o prato bonito, achei a bebida bonita. Aí o que acontece? Eu estou acima do peso, Patrícia, então eu postei uma foto de um belo bife com a mela massa e alguém escreve assim, você não está gordo demais para comer isso não? Tá? Por que você não pediu uma saladinha em vez de pedir essa comida tão gorda que ele pediu? E a minha pergunta é o seguinte, será que eu tenho o direito de interferir nas decisões pessoais de alguém sem que a pessoa tenha me dado espaço para isso? Será que pelo simples motivo de eu me Marcos, manifestar na rede... é só você pensar o seguinte: se eu tivesse ao vivo com você, eu falaria isso? Perfeito. Eu acho que é uma forma de medir, né? O que, que é razoável, o que, que é o senso, né? A pessoa tá. Falta de senso da pessoa de colocar isso na sua postagem, uma falta de. Aí eu vou dizer que é uma falta de respeito. A gente está trabalhando essa perspectiva, assim, dividindo a privacidade em camadas, a privacidade em dimensões. A gente tem uma dimensão física, espacial, a gente tem uma dimensão que eu vou chamar aqui de decisional, e uma dimensão das informações a respeito da sua vida. Tem coisas que eu quero tornar pública, tem coisas que eu não quero tornar pública. Aí o que acontece? Aí você é uma pessoa famosa, você termina o seu relacionamento, e aí a pessoa coloca assim, por que você acabou com aquela pessoa? Eu gostava de vocês dois juntos, mas será que eu tenho intimidade, liberdade e espaço para fazer isso? O que é incrível é que a postagem é sobre o novo trabalho da pessoa, é sobre o filme que ela está lançando, é sobre a peça de teatro que ele está falando. E aí vem uma comunicação absolutamente fora do contexto e Fora do fora da contexto. realidade. E as pessoas dizem assim, se ele é famoso, se ela é famosa, ele precisa se sujeitar a isso. Bom, aí a gente tem o problema de vivermos na sociedade do espetáculo. Tá? Então parece que o seu sucesso é medido pela quantidade de compartilhamento do que você faz, tá? E dos likes que você recebe. Eu fico imaginando, Patrícia, é o seguinte, daqui a uns anos aí a filha ou o filho vai apresentar o namorado ou a namorada para a família e aí vem aquela preocupação dos avós, é uma pessoa boa, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de bem, ele já teve mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Parece que isso é É critério por aí. para alguma coisa. Tá certo? Sim, sim. Então, como a gente vive de autoexposição e a mercadoria nessas redes sociais é a nossa Ou vida, então, as nossas Marcos, o que seu ideias, namorado oi, faz ou sua namorada, né? A pergunta, né? Que sempre um pai ou uma mãe vai perguntar: o que que faz? Ah, é um youtuber famoso. É um youtuber. perfeito. Aí você vai ver, bom, qual é a qualidade das postagens, ou enfim, daquele canal, né? Ninguém vai se Isso. preocupar com isso, né? E veja, recebi uma postagem de alguém que eu estou seguindo. Achei a postagem constrangedora, achei a postagem um equívoco completo. Uma coisa é dizer o seguinte, acho que eu não tenho mais interesse em seguir essa pessoa. Outra coisa é você fazer campanha para que ninguém mais siga essa pessoa. Principalmente quando você toma a decisão de modo assodado, sem direito a contraditório. Tá? E é o que acontece. A gente teve casos no final do ano passado de, por um mal entendido, alguém ser confundido com uma pessoa que tinha cometido um ato racista, um ato discriminatório. E o que acontece? De repente, a vida desse indivíduo muda de cabeça para baixo. A primeira coisa que acontece é que ele perde o emprego. A segunda coisa que ele Sim. acontece é que ele não consegue voltar para o mercado de trabalho. Porque toda vez que alguém vai pesquisar sobre a vida dele, encontra uma enxurrada de mensagens de ódio contra Pô, pode aquela pessoa. arrasar a vida de uma pessoa, pode arrasar a vida de uma pessoa, e não só a vida dela, como a vida da família, né? Porque se é E, uma pessoa, obviamente, que sustentam aquela família, a perda de um emprego, o atingimento da própria moral, da autoestima da pessoa, isso pode levar a pessoa a uma situação muito complicada, né? e nesse contexto, as pessoas dizem assim, e o que fazer? Bom, o ideal é a gente educar as pessoas e conscientizar para que isso não aconteça. Tá? Mas vamos imaginar dizer o seguinte, isso aconteceu. Bom, você tem uma briga de formiguinha, de identificar as pessoas que tiveram um comportamento mais exasperado, ingressar com ações individuais contra ela, mas isso não vai fazer com que a sua imagem no mundo digital esteja recuperada, ela vai continuar destruída. E aí a gente começa a discutir a questão do direito ao esquecimento.
Esse é um tema Perfeito. polêmico. A gente não tem decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Aguardamos ansiosamente que o tribunal se manifeste sobre o assunto. E aqui a gente tem que separar a discussão entre o interesse público de toda a sociedade de conhecer os fatos de determinado assunto e situações de esquecimento que envolvem pessoas particulares, assuntos que são só delas, tá? Que não tem nenhuma repercussão social, mas que provocaram, por falta de contexto histórico, por falta de contexto temporal, um prejuízo enorme na vida dessas pessoas. E o mais Eu esquisito... acredito que quando a gente pensa nessa questão, ou seja, o direito à informação, aí você vai para a função social da informação. Ou seja, qual é a Perfeito. função social daquela informação? Se realmente for uma informação que diz à sociedade o motivo pelo qual ela está sendo pública, é uma situação. Outra é quando você identifica uma informação absolutamente pessoal, que é o que você está falando, é algo que diz respeito ao indivíduo e só a ele. Ou seja, se a gente começar a raciocinar pela função social da informação, eu acho que fica, de repente, um caminho, uma luz para a questão do direito ao esquecimento, né? Nessa linha, o STJ diz, Patrícia, os casos que foram submetidos ao Supremo. Mas a gente não tem uma Uhum, decisão definitiva. isso. Priscila está escrevendo aqui no chat que a discordância de ideias é algo possível, dar com respeito é possível. Eu acho que é assim. Nós que trabalhamos no direito, a gente tem que separar as teses que a gente defende nas ações das pessoas que estão defendendo as teses. Porque às vezes parece que quando a pessoa tem uma ideia que não é compatível com a minha, aquela pessoa é que inadequada. Passa a ser alguém que não serve para mim. E você não separa a ideia da pessoa do comportamento que ela teve com você até aquele momento. Parece que o passado não conta nada, parece que aquela pessoa não tem futuro e que a vida dela vai ser definida com base naquele único evento isolado. E experiência para mim é a soma dos erros que eu já tive no passado e eu faço o possível para não repeti-los, para eu aprender com eles para fazer alguma coisa diferente. Mas veja, todo mundo vai errar. E a gente não vai errar pouco, não. A gente vai errar várias vezes até acertar. Mas como é que eu vou viver num mundo que qualquer erro meu está à minha espreita, a possibilidade de eu simplesmente ser colocado para fora, a pessoa não gostou daquilo que eu fiz, e ela acha que tem direito a me julgar e automaticamente sem chance de defesa. E se a gente vive nesse mundo, Patrícia, da internet, onde isso é possível, e todo mundo vai ter corre o risco de passar por uma situação dessa, e por que a gente continua aqui? Porque essa é a nova praça, essa é a nova forma de interação. A gente precisa disso para trabalhar, a gente precisa disso para conhecer, para conviver com nossos parentes, a gente precisa disso para fazer novas amizades. A E gente as tem que pessoas têm que levar isso entender em que consideração. o cancelamento é uma execução de uma pena. O cancelamento é uma execução. Não é Perfeito, isso? Ou tá? seja, aonde está todo esse procedimento, vamos chamar de processo, que as pessoas vão logo levar para uma situação judicante, que não é o caso, né? Mas aonde está todo esse processo? Olha, o que você quis dizer com isso? Por que você disse? Ou seja, a pessoa poder justamente dizer, olha, desculpa, realmente eu fiz uma postagem agressiva, eu fiz uma postagem inadequada, que é o que você está dizendo. A pessoa tem o direito de assumir um erro, ou seja, mas aí ela tem que ter um espaço também para poder fazer E essa sua. Mas se ela e é é cancelada, curioso. já era. Não, e é curioso. Eu faço uma postagem no Twitter. Aí a repercussão foi horrível. Eu comecei a ler os argumentos e disse assim: eu não tinha pensado sobre esse lado. Eu me equivoquei. Vou apagar a postagem. Você apagou, mas nós fizemos um print. Olha aqui o que você disse. Você não vai se livrar do cancelamento por conta disso. Ah, você está pedindo desculpa agora, mas olha o que você postou antes. O que vale é o que você postou antes. Não vale o seu pedido de desculpa agora. Veja, a forma milenar de redenção das pessoas é você se retratar, é você pedir desculpa. Sim. Quem é que aqui, quando era criança, se você tem um irmão ou irmã e brigou com ele, seu pai e sua mãe não colocou um para abraçar o outro, assim, enquanto não abraçar, não resolve essa situação, tem que pedir desculpa. Tá? Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, primeiro, a gente está num mundo, ou digital ou virtual, que não é um mundo sem lei. As garantias fundamentais de contraditória e defesa valem nesse mundo. Isso. Você é livre para você dizer o que você quiser.
Só se prepare para exercer a responsabilidade que decorre dessa liberdade. E isso Tá? é importante as pessoas entenderem que de todo ato há uma responsabilização. Então, se obviamente se atinge um direito, você vai ser responsabilizado. E é importante, Marcos, assim, é muito importante essa temática que nós estamos conversando agora, essas suas colocações, porque tem que trazer as pessoas à realidade do mundo digital. O mundo digital não é uma terra sem lei, como você mesmo disse, o mundo digital não é uma terra anônima ou uma. Não é isso. Então é importante chamar as pessoas à responsabilidade. Isso é muito importante que você está falando, Marcos. E veja, na ideia do discurso de ódio, eu fico interessado pelo seguinte: vamos pegar as campanhas eleitorais que terminaram agora. A campanha de segundo turno é polarizada. É candidato A ou candidato B. Sim. Beleza. Mas quando a eleição termina e o resultado é proclamado, o candidato A e B moram na mesma cidade. Os eleitores A e B moram na mesma cidade. A minha sensação é que a gente está no barco, teve uma eleição para ver quem é o capitão do barco, o meu candidato perdeu e eu vou torcer para o barco afundar. Só que eu estou dentro do Por barco. aí. Como é que danado eu vou torcer contra o cidadão? Eu tenho que entender que, numa democracia, nem sempre a minha vontade prevalece. E veja, a gente começou falando do cancelamento de alguém numa rede social. Depois você trouxe o cancelamento de alguém num grupo fechado de WhatsApp, que tem uma repercussão menor no sentido do impacto das pessoas, mas acontece que para a vida daquele indivíduo cancelado pode ser pior ainda, tá? Aí eu coloquei para você o cancelamento de plataformas de serviços. Por exemplo, alguém que é motorista de Uber e que, de repente, não pode mais exercer aquela profissão porque algum passageiro desgostoso do que aconteceu na viagem fez uma reclamação e o raciocínio do empresário é o seguinte: eu tenho 200 pessoas querendo ingressar aqui na plataforma para ser motorista, qualquer coisa que você fizer fora do padrão, você está excluído sem direito a retorno aqui, vou colocar outra pessoa no seu lugar, porque você é substituível. Não é assim que a gente lida com dignidade humana. A gente não pode coisificar as pessoas. Tá? E aí a pergunta é, os provedores têm responsabilidade nisso, Patrícia? Porque a discussão é a seguinte: o algoritmo é feito para você não sair da rede social, para prender sua atenção. E para prender sua atenção, ele vai procurar mensagens polêmicas, ele vai procurar conteúdos que vão prender você naquela Sua situação. atenção. Sim. E nada melhor do que uma boa treta, do que uma boa confusão, porque aí todo mundo vai interagir e esse engajamento vai aumentando a visibilidade. E depois Marcos, você sabia assim, que notícia ruim, ela chama a atenção 60 vezes mais? Com certeza, tá? E se for falsa? E a gente não tem nem a certeza se ela é falsa. Porque ela pode Essa ser é a as questão duas das coisas. fake news. Perfeito. Essa é a questão das fake news. E aí o provedor, com a cara de pau que Deus deu a ele, diz assim: veja bem, não culpe o mensageiro pela mensagem. Não fui eu que escrevi, eu apenas mostrei a você onde é que estava. Disse, beleza, você mostrou onde é que estava. Sabia que era falso. Continuou promovendo aquilo e, aliás, passou aquilo na frente de outras postagens verdadeiras. Sabe por quê? Você está lucrando com isso. Então, se você lucra com a atividade de divulgar uma informação que é sabidamente falsa, que não corresponde à realidade, depois você pode lavar as mãos e dizer que você não tem responsabilidade nenhuma, é esse o tipo de discussão que a gente tem que fazer hoje em dia. Tá? E não simplesmente dizer a assim, nossa Beth Lamosa está aqui. A nossa Beth Lamosa está aqui lembrando que hoje se tem o rastreamento pelo IP da máquina, né? Você tem aí o Marco Civil da Internet, que é uma regra que já está vigente há muitos anos. Ou seja, Isso. só que hoje nós temos um aparelhamento técnico muito maior. E com essa situação que nós estamos hoje, que nos agarramos às ferramentas digitais, né? Nesses últimos 8 meses, 9 meses, 9 meses já, né? 9 meses, isso faz com que as situações aconteçam mais rapidamente e o próprio aparelhamento teve que acontecer mais rápido. Então, assim, hoje, para você buscar a responsabilidade, hoje, numa postagem falsa, no WhatsApp, por exemplo, é muito mais rápido chegar até a origem dessa mensagem do que antes.
De acordo. Né? E aí eu fico pensando aqui, e o meu ponto de preocupação é com as pessoas que parece que carregam uma letra escarlate. Lembra da história? Tá? Então parece que você recebe uma marca. Essa pessoa não serve para você. Se você interagir com essa pessoa e você conversar com essa pessoa, você vai sofrer o mesmo destino que é ela. Ou você está com a gente, ou você está contra nós. Se você está contra o grupo, então você também vai ser excluído junto com ela. Até alguém do grupo ser o próximo a ser excluído. Tá? Até as pessoas começarem com um discurso de ódio na internet e transbordarem para situações materiais. Porque o que é que acontece? Você vai tolerando, vai tolerando, vai tolerando essas pequenas interferências na intimidade, na privacidade, e você acaba escalando isso e vai chegar num ponto que você pode ter outro nível de preocupação. Esse assunto interessa ao direito por quê? Porque as aplicações de tecnologia não pertencem ao mundo jurídico. Mas acontece que as aplicações de tecnologia permitem a interação entre as pessoas. E na hora que você dá, o raciocínio é que, deixa eu só colocar, senão a gente vai ficar aqui, eu vou ficar cancelado por falta de energia. Tá? Voltei aí, para não ficar cancelado por falta de energia, está dizendo aqui. Tá? Então, vejam só, nessa situação dos provedores, nessa situação que a gente vive, o nosso ponto de partida vai ser o seguinte: o direito estabelece limites. Limites para o que você pode fazer e cria mecanismos de procedimento para legitimar algumas condutas suas. Então, é claro que alguém que descumpriu as regras da plataforma pode ser penalizado. É claro que uma pessoa que ofendeu a outra e se nega a tirar a postagem do grau de jurisdição e entendendo que se a pessoa errou, ela vai continuar existindo. E existir é coexistir com outras pessoas. É você poder se relacionar com quem você gosta e respeitar quem você não gosta, que tem o mesmo direito a estar naquele espaço que você. Não pode ser uma relação de... Você já imaginou que toda vez que um irmão brigasse com outro em casa, você chegasse para o seu pai e sua mãe dissesse assim, ou eu ou ele, coloque um dos dois para fora de casa, que nós não podemos mais conviver. Tá? Então, a vida em família ensina a gente, tá? Exercer a tolerância, exercer a compreensão e construir o respeito a partir do diálogo. Se você tem esse raciocínio e você educa as pessoas para isso, eu acho que a gente começa a enfrentar bem o problema. Porque a minha maior preocupação é que tem pessoas que usam a tecnologia porque ela é fácil de ser usada, mas as pessoas não entendem como é que a tecnologia funciona e não conseguem alcançar consequências de determinados comportamentos, que para ele pode ser uma bobagem, uma besteira, mas que pode gerar consequências para ele próprio ou para outras pessoas. Então, a gente tem que continuar esse trabalho de divulgar, de discutir, de informar, tá certo? E na hora que você fala, disse ótimo, porque aí agora eu vou ter que ouvir os seus argumentos para poder ver se os meus argumentos são suficientes para lhe convencer ou não. Mas o que acontece? Ô, Marcos. Quando alguém fala assim, não concordo, ele está convidando você a ouvi-lo, mas ele também tem que estar preparado para ouvir a sua resposta depois. É que tá com um pequeno delay, por isso que a gente tá com um pequeno delayzinho. Oi. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Então, a questão aqui, a questão importante é que as pessoas precisam entender que existe uma vida extradigital. Aquilo que você disse, a pessoa que foi cancelada continua existindo. O seu primo continua sendo seu primo, o seu parente vai continuar sendo seu parente, ou seja, ele foi cortado do grupo, mas ele vai estar no próximo aniversário, quando puder as pessoas estarem todas de forma presencial, né? Ele foi cortado do grupo da família, mas ele vai estar na festa de aniversário, vai estar na festa de Natal, ou, enfim, qualquer outra reunião, né? Eu não sei se é a minha internet ou se é a sua internet que está falhando. Coisas da modernidade. Eu não sei qual é a internet que está falhando, se é a minha ou se é a sua. Então, enfim.
Mas espero que nem eu e nem você sejamos cancelados nessa nossa conversa agora, né? Eu acho que o Marcos, acho que era a internet dele, né? Mas esse é um assunto extremamente importante, porque sempre que a gente fala em cancelamento, né? Ou seja, vamos resumir aqui mais ou menos o que o Marcos estava conversando com a gente. Quando se trata de cancelamento, você está retirando a pessoa de um determinado relacionamento virtual, né? Seja dentro da sua família, seja num contexto de grupos de rede social. Então, esse é um assunto extremamente importante, e porque todos nós hoje temos os nossos relacionamentos digitais. O relacionamento digital é um relacionamento real. Isso que eu sempre importante colocar é que o mundo digital é um mundo real também. Real. Né? De acordo. É um mundo real também. Marcos, vamos encaminhando para o fim já. Olha só como passar rápido. Vamos. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente vai para 2021 ter um calendário de novas lives. Tem tanta gente legal aqui na comissão que a gente precisa ouvir. Tem outros temas para a gente aprofundar. Mas se teve uma coisa que ficou claro para a gente nos últimos 2 anos, da eleição passada para presidente, para a eleição agora de governador, é que a intolerância chegou no ambiente da família. A intolerância entrou pela nossa privacidade dos grupos mais íntimos que a gente tem, tá? E a gente só vai conseguir combater isso se a gente exercer o diálogo, se a gente exercer o respeito com as pessoas e entender que não só tem um caminho para viver, a gente tem caminhos diferentes e cada um vai buscar o seu caminho, tá? E nessa busca do caminho, talvez essa cultura de cancelar, essa cultura de tentar impor determinado padrão, que para uns é politicamente correto, para outros nem tanto, é algo que pode ser transitório, mas que precisa ser estudado sobre a ótica dos direitos fundamentais. Então, Perfeito. a gente tem que estar preparado para assumir as consequências do nosso comportamento. E, sobretudo, para aquelas pessoas que lançam a bandeira do cancelamento e dizem assim, olha o que vamos cancelar. Tá? Então, o que é que acontece? Esse tipo de comportamento vai ter consequências, porque não foi algo voluntário, foi algo orquestrado e foi algo que ultrapassa, tá, o limite do mero exercício de liberdade de expressão, causando um dano palpável para outra pessoa. E nesse aspecto, vamos começar olhando para os nossos filhos, vamos começar olhando para os nossos pais. E por que eu peguei essas 2 gerações? Justamente pela pouca familiaridade do grupo dos pais com aplicações de tecnologia, tá? E pela imersão total dos nossos filhos em relação à tecnologia, é o extremo oposto da moeda, que faz às vezes com que eles repitam o comportamento que eles veem nas redes sociais, porque a gente nunca parou para conversar com eles. E aí você veja só, Marcos, olha que incrível, né? Acaba que a nossa última live dessa nossa série, né, dessa nossa comissão, ela encontrou com a primeira, né? Porque olha só que interessante, olha o que você está falando, né? A nossa primeira, nós falamos sobre conciliação e mediação, né, pela via digital, e depois fomos para a autoridade parental. Olha só, que é justamente a questão de você exercer a sua autoridade parental, e tratamos do abandono digital, ou seja, porque o abandono digital, você abandonar o filho com um telefone, com a internet na mão, traz consequências, traz responsabilidade. E falamos, enfim, falamos da inclusão digital, ou seja, tudo totalmente dentro do assunto que nós estamos fazendo um fechamento hoje. Olha só, que coisa incrível, né? Falamos sobre proteção de dados de criança e adolescente, falamos sobre igualdade de gênero no acesso à internet, ou seja, sempre tratando, e aí você veja como os assuntos estão todos embrincados, né? Não existe, os assuntos eles não são estanques, o direito não é estanque. Não. O direito é relacionamento, vida, né? É a nossa vida. A nossa vida. Então, eu queria te agradecer muito essa conversa fantástica. E, puxa, com certeza vamos fazer outros bate-papos desse, a gente, enfim. E queria dizer para você que foi incrível esse ano, né? A partir de junho,
quando a nossa comissão surgiu. E aí, as pessoas que estão na nossa comissão, eu devo mandar beijo a todas elas, agradecer a participação de todo mundo. E vem muito mais eventos por aí, viu? Muitos eventos. Já estamos fazendo o nosso calendário de lives para o próximo semestre. E não só de lives, como também de vários outros eventos muito importantes, né, Marcos? Então, queria te agradecer. Sempre à disposição. Estou mandando um beijo para o Nordeste, um beijo para o Brasil inteiro, para as pessoas da comissão que viraram nossos amigos. Hoje nós temos um grupo de amizade. Olha o WhatsApp aí, né? O grupo de amizade e tão instrutivo, né, meu querido? Fala suas palavrinhas aí para nós encerrarmos essa nossa live. Que a comissão continue forte e produtiva. Queria convidar o pessoal que está assistindo para um último evento ainda esse ano. O pessoal do Nordeste aqui, os 9 BDFãs Nordeste, resolveram se reunir para um congresso em homenagem ao professor Paulo Lobo, um congresso nordestino de Direito de Família. Sim. Vai ser na próxima semana, na quinta e na sexta-feira, tá? O site do BDFan Nacional tem as informações para quem quiser se inscrever, ainda tem vagas, eu acho que vai ser um bom fechamento do ano, tá? E para o pessoal da comissão que a gente continue junto, continue unido e vamos trabalhar, porque não vai faltar tempo de tecnologia para a gente conversar. Muito legal. E também quero chamar as pessoas ao evento de posse da Comissão de Família e Tecnologia do IBDFan do Mato Grosso, com a presidência da doutora Ana Ricarte. Também convidar todos a esse evento. Eu estarei lá presente, vários outros colegas estarão presentes. E muito legal essa expansão desse assunto, né? Está aqui a nossa Elizabeth Lamosa dizendo que, olha, já está adiantando aqui, já está um Congresso Nacional Família e Tecnologia do IBDFan em julho de 2021. Olha aí, já está dando spoiler aí para o nosso evento. Super bacana. Show de bola. Ótima. Estaremos todos juntos, tá? Um super beijo para vocês. Quero agradecer a Elizabeth Lamosa, como sempre, nessa estrutura toda que ela monta. Um beijo a todos vocês. Marcos, meu querido vice-presidente, super beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Até a próxima.